Fala galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o João e hoje estamos voltando com mais um vídeo do diário. E hoje, muito bacana o vídeo, a gente vai basicamente aqui tirar as primeiras impressões do e-book do Nihongo, que é o mini curso de japonês, que vai te ensinar o básico para você sair falando, né? Ontem eu mostrei para vocês a minha primeira escrita de hiragana e tudo mais. Só que, na verdade, eu deveria ter começado com esse curso aqui. Mas o vídeo do hiragana você pode ver esse aqui, que não foge muito, não faz você pular muita coisa. Aqui, no final de contas, eu só pratiquei a escrita do hiragana, então eu não pulei etapas, né? Eu só comecei pelo que tem que começar, que é o hiragana mesmo. Então vamos lá. Ricardo Cruz, aqui os créditos aí pro pessoal do Nihongo. Vamos lá. Introdução. Aqui fala basicamente sobre o que eu falei ontem, né? É aquela questão de o quão que esse negócio de difícil, assim, não tem nada de difícil na língua japonesa, você pode ir pausando aí se você quiser ver. Mas é tudo muito fácil, né? Na verdade, pausando não, você pode ir lá no canal do Nihongo, fazer o cadastro no curso e ter esse e-book aí no seu computador que é de graça, cara, é de graça mesmo. Então você pode fazer. Ó, aqui ele introduz um pouco sobre o hiragana, a gente já trocou uma ideia sobre o mesmo ontem, né? É basicamente o hiragana, ele é, como é que diz, ele é feito para você falar todas as palavras que têm origem japonesa. Então vamos lá, aqui são todas as letras do hiragana. Deixa eu ver. Katakana. Katakana, ele serve para você. Isso aqui não vai ser uma leitura, né? Vai ser algo um pouco mais dinâmico, explicando mais ou menos o livro aí. Então você que está lendo o livro também, a gente vai trocando essa ideia junto, né? É como se fosse uma revisão, né? Então vamos lá. O katakana, ele é para qualquer palavra que tem origem estrangeira. Aqui, ó, e tem até esse parágrafo aqui que eu gostaria de destacar. A origem desse alfabeto está no budismo. Foram os monges japoneses que desenvolveram o embrião do katakana, tentando criar um código de pronúncia para facilitar a leitura dos complexos kanjis dos textos chineses que precisavam recitar. Com o passar dos anos, essa gambiarra evoluiu para a linguagem escrita oficial para adaptar as palavras de fora do Japão. Ou seja, é a famosa gambiarra aqui que se tornou língua, né? Agora serve, todas essas letras aqui, elas servem para adaptar palavras que não têm origem japonesa. Então, você vai ver que elas são muito mais retas, né? Elas são muito mais, como é que fala? Muito mais geométricas, né? Digamos assim. Olha só, uma coisa boa a destacar. O impacto visual, né, a estética dessas letras, elas faz com que ao escrever nomes próprios, nomes de empresas, músicas, bandas, jogos e esse tipo de coisa, eles usam o katakana. Tem até os exemplos aqui. Eu já vou falar um pouco mais sobre esses exemplos, mas primeiro, ó, por exemplo, Dragon Ball. Eles falam Doragonboru. Então, é engraçado, né? Porque olha aqui, esse aqui embaixo também que vai me ajudar no meu exemplo. O an, só que eles falam do jeito japonês dele, né? One piso. Piso. Então, vamos parar pra ver. Olha, do, ra, go, bo, e esse hífen, ele serve para você dizer no katakana que tem duas letras repetidas, né? Duas vogais aqui repetidas. Então, do, ra, go, bo, ru. Então, olha só, eles traduziram entre aspas, tá? Uma palavra estrangeira para um jeito de escrever japonês. Então, assim, quando você vê um japonês falando em inglês e ele fala desse jeito, tipo Doragon, Boru, quando é tipo ball, ele vai falar Boru.
Quando você vê um japonês, na verdade, é tipo assim, não é que ele não sabe falar, é que o katakana meio que criou esse vício de falar desse jeito, né? Então você vê aqui, ó, o katakana separa certinho cada sílaba para formar, né? E eu falei do, ra, go, que o N também, ele é como se fosse outra letra separada. Ele é uma letra, né? Mas ele seria como se fosse... ele não fica silábico com as outras, né? Ele é separado. Então é do, ra, go, boru. Então, aqui, ó, Naruto. Então, vai separando, né? São praticamente como separações silábicas. Aí, olha só. O an, o a, o a, piso. Então, ó, tem dois is, ele tem esse hífen aqui, para indicar, né? Então, ó, do, kan, Então, esse N, ele é essa letrinha aqui, ó, só que no katakana, no caso. Vamos lá. Como funciona a pronúncia do japonês? É que é interessante, olha só. Como eu já tinha dito antes, né, as pronúncias são praticamente iguais, mas tem algumas coisas aqui a se destacar. Por exemplo, o U. Você não vai falar o U arredondando os lábios igual a gente fala em português, né? Que a gente fala U. Só que no japonês é U. Então é como se fosse a boca um pouco mais fechada, né? Então, tipo, em vez de falar tsu, você vai falar tsu, tsu. Agora, o CHI nunca é lido como chi, é chi. Então é chi quando você vê essa letra aqui. E uma coisa boa para lembrar dessa letra, não sei se está dando para ver muito bem, mas não parece um 5. Então, para você não esquecer do chi, é só lembrar que é cinco. Então, você vai associar 5 com ti, 5, e aí você vai lembrar que essa letra aqui, pelo menos é assim que eu associo. Então, por exemplo, esse ha, ri, he, ho, ele é o R desse jeito, né? Um R mais seco, né? Aspirado. Ele usa aqui o exemplo carro, raiva, rio, retalho, rua. Então é ha, ri, he, ho. Essas letras. Então, ó, fu é uma mistura entre fu e ru. Então, em algum momento você vai falar ru. Eu acho que ru. Depende, acho que... como é que eu posso dizer? Eu não sei se ru é quando estiver sendo usado como partícula. Eu acho que depende de sotaque, eu não tenho certeza ainda. Agora, olha essa daqui, ó. Ra, ri, ru, re, ro. Então é sempre aquele R tipo cenário, câmara, lareira. Então é ra, ra, ra. É com a língua no céu da boca. Rarirurero. Esse aqui, ó, o J. O J é engraçado, né? O J tem o som de D. Então é tipo di, como dia. Sons encurtados. Olha só, esse é interessante. Quando uma letra, no caso uma consoante, ela é repetida, ela tem esse símbolozinho aqui, que é o tsu, só que menor, para indicar que se repete. Por exemplo, aqui são dois Ks, vai ter o que, aqui no final, ó, se, que, e esse aqui, esse risquinho aqui, o tsu pequenininho, ele serve para indicar que a letra está se repetindo, porque K sozinho não existe em japonês. S sozinho não existe, P sozinho não existe, T sozinho não existe, P sozinho não existe no japonês. Então, a solução que existe é usar o tsu pequenininho, que é para indicar que está repetindo. Então, e como é que se pronuncia isso? Não é seken, é seken, seken. Tá vendo que tem um intervalo quando eu falo? Quando existe esse tsu aqui para separar, ele serve como na pronúncia como um intervalo e na escrita para indicar que isso se repete. Quando você traduz para o vocabulário, para o alfabeto romano, né, o romaji, você vai pronunciar seken, seken. Tá vendo o intervalo que dá do se e do ken? Aqui, ó, se, que, seken. Então é tipo assim, é como se você nem pronunciasse
isso aqui, entendeu? Mas ele serve para você dar esse intervalo dramático. Ó, zashi, kipu, asate, kopu. E pior que copo é muito parecido, né? Copo. Mas vamos lá. Sons contraídos. Esse aqui, cara, esse aqui eu vou te falar que esse eu não... Na verdade, eu não tenho domínio de nada, né? Eu só tenho um pouco de conhecimento. Mas esse aqui é... Eu vou falar que é um negócio mais chatinho, olha. A fusão de duas sílabas em uma só. Então você vai ver que é sempre, ó, ri, 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 ri. Só que ele vai juntar com ya, yu ou yo, que são outras letras que existem. Então, quando isso se juntar, você vai ter que pegar, aqui ó, por exemplo, o ri. Isso aqui é ri e isso é ya. Então você vai juntar os dois, vai tirar o i do ri e vai trocar pelo ya. Então vai vir da palavra seguinte. Então é ya, ryu, ryo. Então se pronuncia desse jeito, com esse R assim. E esse aqui é mia, miu, myo, nya, niu, nyo, hia, ryu, ryo, cha, chu, cho. Esse aqui no caso, você vai tirar o Y, né? Vai deixar o CH e vai deixar a última letra, né? Cha, chu, cho. Esse no caso também, os que tem H é desse jeito. Cha, chu, sho. Kya, kyu, kyo. Esse aqui ó, já é com I de novo. Você vai pegar o Y do IA. Então, tem essas junções. E aí, esses são sons mais contraídos, né? Kyaku, kyaku. Então, você vai pronunciar rápido, kya. Você não vai falar kia, como se fosse um I. É um kyaku. Choto. Hyuku. Hyuku. Não, esse aqui é diferente, foi mal. Isso aqui é quando é com H, né? É ryuku. Ryuku. Então tá vendo que aqui repete também, né? Dá essa contraída aqui. Ó, quando contraímos assim a sílaba ti, o som é de ti, né? Portanto, cha chu cho, né? E esse aqui, ó, é quando você contrai essa sílaba, o som é de DJ, né? É G, é como se fosse DJ, né? Então lembra da palavra DJ, né? Então é tipo ja, ju, jo. Ja, ju, jo. Como se fosse DJ. Sons longos, olha só, esse aqui é interessante, porque, por exemplo, é parte da pronúncia, né? Então se você falar yuki, é sem o som longo, né? Sem esse double U aqui, você vai falar neve. Agora se você falar yuki, coragem. Então, ó, como ele é representado? Ele é representado por aquele tsu pequenininho, só que com um risco em cima, né? Então, ó, ele vem no finalzinho. Olha só aqui, ó, no caso do U, né? Do duplo U. Então, você vai escrever normal aqui, tá? Shu, só que aí você vai dobrar. Shu. Porque o U sozinho, ele existe, né? Mas ele, no caso, aqui ele está indicando uma repetição e não é como se fosse outro U. Então é jiku, ju, zutsu. O O prolongado, ó. E uma dica que eu já vou dar agora pra vocês. Faz isso que eu tô fazendo, cara. Quando você estiver lendo o PDF, tudo que for em japonês, tenta ler. E se você tiver uma dúvida de como se pronuncia, é só vir aqui, cara, ó. Google Tradutor, abriu aqui, ó. Joga no... Peraí, deixa eu trocar aqui. Joga do japonês pro português, cara. Tu vai escrever aqui. Vai, deixa eu escrever alguma coisa aqui, ó. Vai, deixa eu voltar aqui. Ó, shu, semana. Você vai lá, vem aqui, ó. Shu. Viu? Shu. Você vem aqui, ó, clica aqui nesse botão de áudio e aí você vai ouvir a pronúncia. Beleza? O O prolongado. Para prolongar sílabas terminadas em O, acrescentamos a vogal, de novo, esse Uzinho, que praticamente não aparece na pronúncia. Então, seria o quê? Você não vai falar Jouzu, você vai falar Jouzu. Aqui, ó. Tem até... Ele colocou em 2 Os maiúsculos aqui, ó. Você não vai falar Bouken, vai falar Bouken. Benkyo, Shori, Gakko. Então, o U você não vai pronunciar. Shori,
benkyo, boken, jozu. Agora, existem algumas exceções, né? Que no caso, algumas palavras usam a própria letra O aqui e não esse Uzinho, né? Para prolongar. Então, alguns casos, por exemplo, toi, touro. O E prolongado, como ele fica representado? Ele fica representado... Sensei. Peraí, eu quero ler a representação dele. T-N-C-C-I. Ah, é o próprio I mesmo. É o próprio I. Você vai colocar um I no final. Sílabas terminadas em E e seguida de I. Prolonga-se o som do E. Então não é gakusei, é gakusei. Gakusei. Shime. Seto. Então, por exemplo, sensei. Você não vai ler sensei. Você vai falar sensei. É como se o I não existisse, né? Eiyu. Só que aqui esse iu, ele é do Y, né? Então é eiyu, não é eiu. Eiyu. É ega, não é eiga. Agora, o duplo A, o duplo I, o duplo E, é só acrescentar um A, um I ou um E. Então, no tamanho normal mesmo, como se fosse outra escrita, né? Então, e aqui vai a pronúncia, né? Okasan, Obasan, Oji-san, Oni-san, One-san. E aí ele até atenta você que você tem que falar desse jeito prolongado mesmo, você tem que abrir a boca para falar mesmo, porque, por exemplo, se você falar Obasan, é só tia. Agora se você falar Obasan, é avó. Quando você fala Oji-san, é avô. E quando você fala Oji-san, é só tio. Entendeu? Então se você não falar do jeito correto, vai soar outra coisa. E você pode cair nas ideias aí. Agora, os sons omitidos. Sons omitidos é legal. Esse U aqui no final, por exemplo, você não vai ler desu, você vai ler des. Não é masu, é mas. Ele até aqui ó, explica des, mas. Por exemplo, ele até cita o exemplo, Ricardo des. Peraí. Ah, tá. Aqui outros exemplos em que o U quase não aparece. É ski, não é suki, é ski. Sukiyaki, sukiyaki, sukiyaki. Tsuchi, tsuchi. Entendeu? Beleza. Então, e algumas coisas que são exclusivas do katakana, é só, que nem eu falei anteriormente, né? Esse hífen aqui, ele já serve como forma de prolongar, né? Então, olha só, e é engraçado, olha como é que o katakana, eles são palavras que vêm de fora, né? Então, é muito parecido com o inglês na maioria das vezes, né? Tipo, ó, cake, bolo, né? Eles escrevem cake. Esse hífen é a repetição do E. Aqui é que-e-ki. Cake. Bola, em inglês é ball, eles falam boru. Peça, pedaço, né? Piso, não é peça, é só pedaço, tá? Foi mal. Ó, ski, ski, ó, suki. Combinações extras aqui, ó. Por exemplo, o V não existia, né, antes, eles adaptaram um pouco depois. Então, por exemplo, Vênus, eles não falavam vinasu, eles falavam binas. Vídeo, eles não falavam video, é tipo bideu. Eles não existia, né, o V. E aí, um pouco tempo depois, eles foram adaptando, né, a letra V. Ela é escrita desse jeito, com esse T, é a letra U, só que com um tentem. O tentem são esses dois risquinhos que ficam aqui. Então ficou adaptado a esse V. Aí palavras tipo Viking ficou Viking. Por exemplo, Vitor. Vitoru. Violin, que é tipo violino, tá ligado? Então, desse jeito. Agora, esse W aqui, ó. We, we, wo. Você lê como um U mesmo, né? Então, Halloween, Highway, Wota, Wota, beber água, Wota.
Parece. Como é que fala? É britânico, tá ligado? What? Ó, o che. Esse aqui é. O SH ele se lê como che mesmo. Então é chefe, chefe de cozinha. E esse aqui já. O CH você lê como che. Então é changeman. Changeman. Então, ó, fa, fi, fe, fo. Você. Para representar o som de F, usa o fu seguido de uma vogal em tamanho menor. Como eu falei, o F sozinho, em japonês, ele não existe. Então você vai representar o fu como se fosse só um F, e aí a vogal que você quer apresentar, porque isso vem do katakana. Então só existe Fá lá fora, tá ligado? Existe o Fá em japonês, só que não existe o F sozinho. Então para combinar você tem que pegar o Fu e colocar a vogal. Então, ó, Fu e A. Então seria mais ou menos isso. Seria fashion, fiction. Entendeu? Então, ó, café, foco. Esse som de ti não é ti que se lê, é ti. Então, por exemplo, party, que seria party, festa. Esse di não é aquele di com o J, né? É o di, é Disney. Vai falar Disney. Então, ó, o ju é pronunciado do mesmo jeito, só que com o you. Não, só que é aquele di de novo, né? Do Disney. É diueto, diueto, diueto. Beleza? Agora olha só, e aqui ele destaca, né, que as entonações elas não têm uma regra. Então seria uma coisa tipo, não tem uma regra, você é mais como você escuta, né? Então você vai ter que decorar praticamente isso aqui. Por exemplo, asa, kimono, namae, yasui, nihon. Então tipo assim, não tem uma regra, às vezes é no meio, às vezes é no começo, às vezes é no final. Não tem uma regra específica, são palavras e casos diferentes. Bom, o vídeo está um pouco longo, então eu vou deixar para falar do capítulo 5 para frente amanhã, e se der tempo eu vou falando das outras experiências, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, esse vídeo aqui foi um pouco mais já mostrando que eu entendi, né, do livro e transmitindo isso para vocês, se você estiver aprendendo japonês também. É uma ajuda, né, ter alguém que está seguindo o mesmo caminho que você. E se você só estiver interessado por ver alguém aprendendo japonês, até então é mais ou menos isso, né? Essa introdução básica, isso é praticamente o que eu aprendi. E vamos ficar com essa imagem aqui muito bem desenhada. E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve, comenta. E é isso aí, valeu, até, falou!